Oi, eu sou Jussi Cordeiro, sou doula, educadora perinatal, hipnoterapeuta e teta healer. Esse aqui é meu canal Terapias do Parto. E hoje eu trago pra você mais um vídeo da série Correndo para o Abraço. Eu estou aqui com o Seu Ju. O Seu Ju está trazendo altas dicas sobre como você economizar energia no momento do parto, o que você tem que focar quando você estiver nessa corrida para o abraço. E eu quero trazer também, e vou trazendo junto com ele, um comparativo disso. Tá sendo muito legal. Se você não assistiu os outros vídeos, vale a pena, viu? Você ir buscando lá, eu vou colocar a descrição aqui também para você acompanhar. Não deixe de assistir. Nós começamos falando sobre a fase ativa no último vídeo. E agora nós vamos falar sobre uma fase que, na verdade, ainda é a corrida, certo? A gente tá falando, comparando o trabalho de parto com a corrida. Ainda é a corrida, ou seja, ainda é a fase ativa. Ainda não chegou no pódio, você ainda não cruzou a linha de chegada. Mas existe uma característica muito importante nessa fase. Ela é chamada, na questão, né, focada no parto, de fase de transição. O que é a fase de transição? É a fase em que você está perto de alcançar o pódio, você está perto de alcançar, na verdade, a linha de chegada. E aí acontecem algumas questões importantes. No nosso caso, né, no caso do parto, o trabalho de parto ele fica mais intenso. É como se você, ali naquele momento, né, Seu Ju, se você entender como é essa fase de transição pra gente, você vai perceber qual é a correlação que tem com a corrida. Nesse momento, as contrações elas ficam mais intensas, ou seja, elas têm uma durabilidade maior. Ao invés de durar até 1 minuto, ela dura 1 minuto ou mais. E ela tem um intervalo de tempo mais curto, que fica entre 2 minutos, ou seja, ao invés de você ficar com 3 contrações a cada 10 minutos, as mulheres ficam geralmente com 4 contrações a cada 10 minutos. O que acontece nessa fase? É a fase em que já está finalizando a corrida. Porque a mulher ela tá entre 8 centímetros, já terminando de dilatar, o bebê já tá descendo, se posicionando para nascer de fato, para ir para a fase do expulsivo. O que eu acho importante falar dessa fase, né, o que eu sempre recomendo para gestantes nessa fase é, você vai estar a poucos metros da linha de chegada, né? Faltam poucas voltas, mas é uma fase em que você geralmente está mais cansado, está mais desgastado, né? Numa corrida a perna já dói, o cansaço já chega e aí é importante ter bastante foco, mas estamos a poucos metros da linha de chegada. Então, fase de transição é a mesma fase da corrida, você está ali, continua dando o seu percurso, né? Você está dentro do percurso, só que ela vai trazer para você um pouco mais de desgaste físico, uma pressão também, porque você começa a pensar talvez, né, no que vai acontecer, se você consegue chegar ou não. E a fase de transição, ela é assim. Só que ela é curta, ela dura muito pouco tempo, né? Ela tem uma média de duração menor. Porque pense, de 8 para 10, bebê descendo, já você já chega no expulsivo, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Começou a chover, mas a gente não para quando vai correr na chuva não, né? Tá na chuva, tem que se molhar. É isso aí. Começou a corrida, tem que completar a prova, né não? Com certeza. Tá na chuva, tem que se molhar. A gente começou o trabalho de parto, chegou a fase de transição, a perna dói, né? A perna dói. Dói a canela. Dói a canela. Dói a batata. Mais ou menos. Mais ou menos. Dói mais aonde? Mas depende da corrida, depende do seu treinamento também, da sua preparação antes. Certo. Mas o que é que você faz na fase de transição? Porque a fase de transição é a mais difícil pra mim, né? No caso, eu tô falando fase de transição. Mas nas últimas voltas da corrida, como é que você consegue focar? O que é que você acha que é importante falar? Quando você avista a linha de chegada, no caso, quando você está faltando em média de 1 quilômetro para chegar, o objetivo, se você não tem, percebeu que você está no seu limite, se mantenha. Mas se você percebeu que ainda tem um pouco de energia, então se esforce para que você chegue mais rápido. Certo. Você pode, além de ganhar em tempo, você pode também se livrar das dores. Exatamente, já descansar. Mas assim, imagina que ainda não está nessa de ver a linha de chegada. Você já consegue de alguma forma, né? Eu acho que no trabalho de parto a gente vê a linha de chegada quando de fato a gente chega no expulsivo. Mas antes um pouquinho, algumas voltas antes, né, de ver a linha de chegada, porque ver a linha de chegada dá um speed final, que no caso seria o expulsivo. No expulsivo, a sensação que a gente tem é essa, que a linha de chegada tá ali. Então, quando a linha de chegada chega, né, quando você avista a linha de chegada, você tem a sensação de que meio que você tira o foco das dores, você tira o foco das sensações de cansaço e acaba se animando mais? Com certeza. Porque no expulsivo é assim, tipo, no momento do expulsivo, quando você vê a linha de chegada, a mulher, ela muda, até a forma de expressão dela, ela muda. E a própria
contração ela fica diferente, porque entra numa contração de força. O corpo da mulher já muda, ele já começa a ficar com vontade de fazer força. O que é algo que de alguma... Eu sinto assim, que vem uma adrenalina ali, né? Pra mulher conseguir focar e fazer a força para o bebê passar. Então fica diferente. A forma da fase de transição é uma fase onde a gente diz assim, que é quando a mulher pede analgesia, que é quando a mulher ela entra realmente, às vezes, nem sempre, porque tem mulher que consegue focar, ficar tranquila, entender que já vai chegar, né? Mas a fase de transição é uma fase onde a mulher ela é exigida muito mais, né? Porque ela já está correndo, então ela já está numa fase ativa ali, ela já estava de alguma forma usando do corpo dela e tudo. Então ela tem um cansaço que conta e é um momento em que você precisa focar mais, você precisa ter um pouco mais de foco para completar a corrida, porque mesmo cansado, o corpo exige um pouco mais dela, porque ela vai ter 4 contrações em 10 minutos. Então isso acontece na corrida também? Tem uma fase em que é assim, que você mesmo cansado precisa dar um foco maior? Com certeza, principalmente nessa reta final, e parece que parece não, com certeza, o seu pensamento positivo de estar vencendo, de estar completando a corrida, como eu disse no início, que você completar, você é um vencedor. Só aquela sensação de você estar na chegada, você tem ali uma renovação de energia que é insuperável, assim, que você mesmo não entende como é que você consegue se recuperar tanto na linha de chegada. Mas antes da linha de chegada é aquela parte do cansaço. Então, assim, tem muita mulher que fala, não tô aguentando mais. Eu sempre falo, quando ela diz que não tá aguentando mais é porque tá perto. Né? Na corrida acontece assim também, tipo, quando você, meu Deus, não tô aguentando mais. O que é que você faz pra continuar até avistar a linha de chegada? Nesse caso já é um pouco mais atrás, né? Não é você avistando realmente a linha de chegada. Mas quando você tá nessa fase de não tá aguentando mais, você pensa no objetivo da alegria de chegar, da alegria que você sabe que o seu melhor troféu vai ser a chegada, entendeu? Aí você busca o pensamento de que estou chegando, eu vou chegar, e aí você se regenera e vai mais um pouquinho. Pra isso. Eu acredito também que nessa fase é a hora de você pensar muito no presente, de você não ficar pensando muito, não vai chegar, ou não sei o quê, porque isso tudo atrapalha muito. A mente, ela pode entrar aí como algo para te estimular ou como algo para atrapalhar mesmo o processo. Então, ao invés de você ficar, ainda vai demorar, não sei o quê, ainda falta não sei quantos quilômetros e não sei o quê, né? Nessa mente, assim, de ali tá atrapalhando, você focar no presente, ou seja, vai dando pequenos passos, pequenas metas. Eu gosto muito dessa parte, assim, quando você pensa na fase de transição, é uma fase que é mais cansativa, então na corrida seria assim, vou dar só mais uma volta, vou fazer só mais um pouco, né? E aí de só mais um pouco, você chega realmente a avistar a linha de chegada. E quando você avista a linha de chegada, você tem esse impulso de tipo, pô, agora eu vou, agora eu não vou voltar, agora eu não vou desistir. Só que nessa fase de transição, muita mulher pede analgesia, porque é a hora em que a mulher tá muito cansada, ela tipo, já acha que não vai aguentar, e aí vem a parte da analgesia. A analgesia, ela pode ser uma aliada, mas eu gosto de lembrar muito, né, eu até brinco com isso também, eu comparo muito isso, que a analgesia, pra mim, na corrida, é como se eu tivesse na corrida e alguém chegasse e tirasse você da corrida pra tomar um banho e relaxar. Você ia voltar a correr? Com certeza não. Não voltava. Se então, assim, parar para tomar um banho, tirar do foco da corrida, com certeza vai ser mais difícil de você retornar. Você até volta, né? Mas não volta no mesmo ritmo. Não volta no mesmo ritmo. Às vezes precisa de ajuda para terminar de completar a prova. Então, assim, a analgesia, pra mim, ela entra nessa fase aí como algo tipo, vamos tomar um banho, vamos relaxar e depois a gente completa a corrida. E existem algumas questões relacionadas à analgesia que eu acho que vale a pena você estudar, né? Já estávamos falando de informação, para ver se realmente é válido. Eu acho que a analgesia ela pode ser uma intervenção bem-vinda durante o trabalho de parto, mas é algo que é importante você conversar. Porque às vezes o que acontece também é o seguinte, tá tão perto, tão perto. Essa fase de cansaço geralmente está muito perto. Você pode simplesmente pensar, será que vale a pena? Será que eu não ficaria aí mais uma horinha assim? Se fosse para acabar daqui uma hora, eu ia sair para tomar um banho ou eu terminaria? Se fosse para acabar daqui a 30 minutos, eu ia sair para tomar um banho ou eu terminaria? E aí você vai percebendo os limites do seu corpo. Se você achar que você precisa de analgesia, as mulheres também conseguem parir depois de analgesia. Mas é um processo que vai, de alguma forma, impactar no seu desempenho.
né? Porque é como se você estivesse tomando um relaxante ali. Você vai relaxar e o corpo vai precisar recomeçar muitas vezes, né? Que é o que acontece quando a gente toma analgesia. Mas também não tá errado. Se você achar que você precisa, ok. Não dá pra gente se alongar muito com isso, mas a ideia é sempre essa. Procure encontrar meios de distrair a sua mente, ou de enganar a sua mente, ou de se estimular a terminar, porque tá cada vez mais perto. Então, a última volta, vamos fazer mais, sei lá, vamos ficar aqui mais 5 contrações, né? Ou seja, só mais uma volta, só mais 5 contrações, vai tomar um banho para relaxar, vai ouvir uma música, já que a corrida é um doping, a música na corrida é um doping, mas no trabalho de parto você pode usar esse doping para se estimular. Então, vai e começa a buscar alternativas, lembrando que já você avista o quê? A linha de chegada. E quando avista a linha de chegada, Sérgio, como é? Quando avista a linha de chegada, pra gente é como se estivesse renascendo novamente. É mesmo? É como se sentir uma criança novamente. E correr pra mim é como se tornar criança, né? Porque a gente só pensa naquele horário ali. Esvaziamente, né? Divertir, entendeu? Não fica pensando nos problemas da vida. Pensa na natureza, pensa e realmente como se fosse o nascimento de uma criança. E eu gosto de passar para todas as pessoas que eu converso sobre a corrida, que a corrida, como eu falei algumas vezes no início, que o vencedor não é aquele que ganha em primeiro lugar, e sim aquele que completa a prova. E talvez o que chegue por último, talvez não, eu creio assim, penso assim, que o que chega por último, ele merece mais aplauso do que o primeiro, porque ele teve mais dificuldade de chegar. Mais persistência. Mais persistência, mais foco na chegada do que o primeiro. Porque o primeiro ele já tem a meta dele, já é difícil também, todos têm seus limites, suas dificuldades, mas o importante é isso. E o nosso melhor troféu é a chegada. Qual é a sensação quando chega? É a sensação Diga aí. de chegar. A sensação de chegar? Quando chega é como se estivesse abraçando o bebê, né? O bebê pela primeira vez. Meu filho! A melhor parte é essa. No momento do expulsivo, a gente vê a linha de chegada. Então, o speed melhora, entendeu? O speed aumenta. A mulher, ela muda, porque, tipo, tá ali. E aí você, é como se... É bem isso de linha de chegada. É como se ali você já percebesse que é real. Que você realmente conseguiu. Que você realmente pariu. Meu Deus, tá acontecendo, eu tô parindo, eu tô sentindo aqui o bebê. Então a mulher, ela sorri, ela vai para um momento de êxtase total. E fazer isso, como isso que o senhor falou, é muito, muito interessante. Quem chega por último, entre aspas, merece muito aplauso, porque eu já tive gestante de passar 3 dias em latência, misturado com trabalho de parto, de precisar realmente de uma analgesia, de precisar de uma ocitocina, e ela tava ali, enquanto ela bem, o bebê bem, ela não desistiu. E nossa, é tão emocionante que todo mundo chora. Eu já chorei muito em parto assim, porque você diz assim, meu Deus, valeu a pena, sabe? Tá todo mundo ali empenhado para isso, e quando você chega, a sensação é de êxtase. Né? E eu acho que para a mãe é bem interessante. Parece um filho, meu pai, mas você pegar seu filho no colo depois de uma maratona dessa, não tem como explicar essa emoção, de você sentir o cheirinho, botar no colo e dizer assim. Fora que quando completa uma corrida, o senhor não se sente assim o máximo, não? Quando a gente completa a corrida, por mais que você chegue, não importando a classificação, é como se realmente você se sente emocionado. Só em você avistar a linha de chegada, você cruzou por ele. Não tem como não vir aquele arrepio, vem até a sensação de choro. Eu já chorei numa corrida. Foi? Eu já chorei numa corrida. Quando eu botei o pé no tapete vermelho, que eu sabia que eu estava entre os 20 primeiros ali, eita, que era o que eu mais queria, que eu trouxe o meu troféu para casa. Isso foi em Jacobina, em 1997, se não me engano. Não vou dizer quantos anos eu tinha. Entendeu? Mas só sei que para mim o importante não era a classificação, mas sim completar. E completar com o troféu para mim foi a melhor coisa para mim. E ali eu me senti muito emocionado. E foi meu melhor tempo até hoje, que eu tive um objetivo de um desafio. Olha aí o seu troféu. E o bom do trabalho de parto é que o troféu é sempre seu. Você sempre vai ter o troféu. Independente do tempo da corrida, o troféu vai chegar nos seus braços lá e vai fazer você ficar apaixonada. Isso aí é fato. Então, eu acho que a gente já falou aqui da fase de transição e do expulsivo, né? A gente já falou das duas coisas. Já conversamos um pouco sobre essa questão de sair, de descansar, que é algo que você precisa refletir e pensar. Qual a principal coisa que o senhor acredita que pode trazer assim, de mensagem para essas mulheres que estão em trabalho de parto, ou que vão passar por um trabalho de parto, que vão alguma mensagem que vai estimular essa mulher a continuar a correr, a continuar
acreditando nessa linha de chegada? O que foi que, assim, seu maior aprendizado em relação à corrida? O maior aprendizado assim, é saber que você tem uma reta final para chegar e que você, dentro de seus limites, respeitando os seus limites e o seu corpo e a necessidade de cada um, que tenhamos a persistência de ir até o final, sabendo respeitar as condições de cada um. E o legal de tipo, ter a persistência de ir até o final e saber que existe um final. Você vai chegar lá. Não importa se em 3 horas ou se em 3 dias. O importante é você entender que quando você entra na fase ativa, o final ele vai acontecer. A linha de chegada, ela vai vir para você. E tem uma coisa também interessante desse processo. No meio do caminho podem acontecer algumas coisas, né? No meio do caminho pode ser que você precise de uma ajuda, como às vezes acontece que a mulher durante o trabalho de parto precisa de uma cesárea. E a gente também precisa aprender a aceitar essas coisas, né? E a nossa ajuda é quando você está próximo de um colega, que você sabe que ele tem o mesmo ritmo, ou mesmo que ele tenha um ritmo menor do que o seu. Não tem nada melhor do que você dar um incentivo, como dizer, confie em Deus, respire fundo e vá em frente que você consegue. Você é um vencedor, você vai chegar. Você faz isso com os colegas? Claro. Eu faço isso com as grávidas, eu sou a doula. Tá vendo? Meu pai é o dolo da corrida. Mas eu tava falando aqui da questão da cesárea, porque às vezes a cesárea acontece também, né? Então, quando a cesárea acontece, a gente precisa entender que o processo, né, precisar ser encurtado durante o trabalho de parto mesmo. E que ainda assim vale a pena receber o troféu, né? Porque nesse caso aí é diferente. Às vezes acontece de uma pessoa passar mal na corrida ou de precisar de ajuda. Como é que vocês... Acontece, eu nunca presenciei, mas já presenciei colegas, né, que... Você nunca teve essa experiência? Nunca tive essa experiência, mas tenho uma experiência de ter visto colega, dele parar a corrida para socorrer as pessoas. E nem por isso essa pessoa deixou de correr. Ela deixou de ser um vencedor, né? Um imprevisto que ele teve que parar a prova, mas o colega também parou para socorrer essa pessoa, e para mim ele não deixou de ser um vencedor também. Pois é, a pessoa que passou mal por algum motivo, né, ainda assim estava ali, buscou, deu o seu melhor, foi até onde ele pôde ir, respeitando ali, existia um limite, ele foi até onde ele pôde ir e ainda assim ele é um vencedor. É a mesma coisa na cesárea. Se às vezes você, durante a sua corrida, você precisar de uma intervenção e de uma cesárea, até de uma analgesia, você foi até onde você pôde ir. E o mais importante é isso, você sempre será merecedora desse troféu. Porque ele foi concedido aí, né, por alguém que está lá no céu, né? No céu, talvez. Né? Tá no céu? Tá, né? Com certeza. Seu Ju. Que está lá no céu, na verdade não está só no céu, né? Tá dentro da gente, tá em cada parte do universo, que é o Criador. Então, se você recebeu essa missão, você tem a certeza que ele já te deu todas as ferramentas necessárias para você cumpri-la. E independente da via de parto, você já é merecedora desse troféu, que é esse bebê, esse filho no seu colo. Não é isso, seu Ju? A minha consideração final, né? Porque seu Ju falou aqui da consideração final dele, a gente falou sobre a importância de entender que você já é merecedora desse troféu, por já ter sido dado para você como uma missão. Eu também tenho uma coisa importante para falar. Quando você chegar no pódio, aproveite o pódio. Quando você chegar no abraço, experimente estar ali com seu filho, carregue ele no colo, sinta o cheiro, porque essa recompensa, ela é tão importante quanto todo o processo da corrida. Você precisa aprender a comemorar, né? Quando o senhor pega um troféu na mão, você precisa entender. E é uma coisa também legal. Quando você falou sobre a questão do troféu, eu acho que a mulher, ela se sente muito poderosa. Independente de qualquer coisa, se sinta muito poderosa quando você estiver com seu filho no colo. Porque você realmente botou pra lá. Não é não? Então lembre disso. Completou a corrida, chegou no seu troféu, aproveite. Aproveite não só o troféu, como também a jornada. Porque na jornada você tem muito aprendizado. Você aprende toda a corrida, não aprende não? Com certeza. Cada corrida é um aprendizado, cada dia é um aprendizado. Cada parto é um aprendizado. Tá certo? Então agora é correr pro abraço. Com certeza. Seu Ju, você foi... Brocou, viu? Acho até que eu vou voltar a correr. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curtir e se inscrever no canal. Eu vou trazer mais gente aqui. Seu Ju foi o primeiro. Obrigada, viu, seu Ju? Não achava que ele ia vir, não, mas arrasou aqui, meu pai, viu?